Bom dia, Sônia, Shalom. Estamos aqui aguardando mais uns minutinhos, pelo menos mais uns 2, né? Para que os irmãos possam entrar e juntos nos aproximarmos de Jesus. Passar para o outro lado é o convite de Jesus na palavra de hoje, né? Passar para o outro lado. Nós vamos ver a história dos discípulos e a experiência deles com Jesus andando sobre as águas, né? E aí vamos para o Luiz Eduardo amanhã. Esse cabelo está aqui meio arrufado hoje. Ai, ai. Viu chuva, o bichinho já ficou assanhado. Vamos orando, né? Entrando em concordância, Sônia, pelo que o Espírito Santo vai fazer hoje, nós já vamos gerando o milagre de hoje. Vamos orar nós duas? Amém? Até que os irmãos entrem, outros, a gente vai estar em concordância nessa oração agora. Senhor Jesus, damos-te graças por teu amor. Damos-te graças por tua bondade, damos-te graças porque o Senhor veio a este mundo para nos resgatar e nos livrar de toda maldição. Sabemos que o preço que o Senhor pagou naquela cruz foi muito alto e por isso nós precisamos dar atenção às tuas palavras de vida eterna, que nos alimenta e nos fortalece. Queremos nessa manhã de oração, nesses 30 e poucos minutos, pedir a intervenção do Senhor na vida de cada pessoa que vai estar ouvindo essa live, essa palavra conosco agora, e aqueles que ouvirão depois também, porque Tu és o Deus que opera independente de tempo e de espaço. Tu és o Deus de milagres. E nós queremos nesta manhã abençoada, nessa manhã feliz, agradecer antecipadamente por aquilo que o Senhor vai fazer nos nossos corações, como resultado da fé que brota através da Tua palavra. Em nome de Jesus, meu Deus, nós te pedimos, fala aos nossos corações. E nós prometemos que vamos te dar toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração e as ações de graças continuamente. Em nome do Senhor, nós oramos e te convidamos para estar conosco nesses dias, gerando os milagres nos corações, nos corpos e nas emoções dos nossos irmãos. Obrigada pela tua grande obra realizada na cruz em nosso favor. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. 5 minutos já se passaram. Alguns ainda estão tomando café, talvez. Mas já somos mais de 3, né? Junto com o Espírito Santo, somos a maioria. Aleluia. E a palavra que nós vamos compartilhar com os amados e as amadas nessa manhã se encontra no Evangelho de Marcos. Eu tenho falado que Marcos é o livro dos milagres, né? Jesus manifestou tantos milagres e de João, o livro de João diz que se fossem escritos nem os livros do mundo inteiro caberiam os milagres que Jesus operou, né? Então, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Hoje Ele não vai ser diferente, Ele vai operar os milagres em nossas vidas também nessa manhã, tá bom? Então vamos à palavra. Bem-vinda Adriana, bem-vinda Maria Socorro. Sejam livres para interagir conosco nessa palavra. Se tiver algum pedido de oração, eu estou aqui já com papel e lápis para anotar, porque a gente ora aqui na live, a gente ora também depois, né?
Então, fiquem livres para interagir conosco ao longo dessa palavra. Amém? Então, nossa palavra de hoje está em Marcos 6, do 45 ao 52. E o milagre de hoje, que nós vamos nos expor a ele, é Jesus andando sobre as águas. Está escrito assim em Marcos 6, de 45 a 52. Logo depois, Jesus deu ordem aos discípulos para entrarem no barco e irem na frente para o povoado de Betsaida, no outro lado do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de se despedir dos discípulos, subiu um monte para orar. Jesus era um homem de oração. A gente tem sempre falado isso, porque muitas pessoas desprezam algo tão singular, né, para nossas vidas, que é esses momentos de oração, esses momentos de comunhão com Jesus, né? Então ele pediu que o povo passasse para o outro lado e ele subiu um monte para orar. Quando chegou a noite, o barco estava no meio do lago e Jesus estava em terra sozinho. Ele viu que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alguma semelhança com nossos dias não é mera coincidência. Nós também passamos pelos vendavais, né, da vida, mas Jesus está sempre conosco, nos ajudando e dizendo: passe para o outro lado, não pare, porque se parar é pior, né? Aí fala assim: já de madrugada, entre 3 e 6 horas, foi até eles, andando em cima da água, e quis passar adiante dele. Quando viram Jesus andando em cima da água, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Todos ficaram apavorados com o que viram, mas logo Jesus falou com eles dizendo: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí subiu no barco com eles e o vento se acalmou. Oh, glória a Deus! Os discípulos estavam assustados e desorientados porque não tinham entendido o milagre dos pães. Lembra? Que foi essa palavra que nós falamos ontem? O milagre da multiplicação dos pães. Eles não entenderam esse milagre. Porque os milagres de Jesus, eles são sobrenaturais e só entende se buscarmos a revelação. Os seus corações ainda estavam duros, mesmo vendo o milagre da multiplicação dos pães, né? Qual o versículo-chave que nós vamos tentar ou nos esforçar para memorizar e meditar nele durante a semana? Ele viu que os discípulos remavam com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, foi até eles, andando em cima da água, e quis passar adiante deles. Marcos 6, 48. Ele viu que os discípulos remavam com dificuldade. Isso mostra o que para nós? Que o Senhor vê as nossas dificuldades. Ele vê o nosso esforço de remar, muitas vezes até contra a maré. Não é assim que a gente diz: estou remando contra a maré, porque está difícil, os ventos são contrários. Quais são as lições que nós vamos tirar desse texto bíblico, dessa experiência de Jesus com os discípulos? Nós vamos estudar as razões que procuram impedir as pessoas de chegarem no outro lado com seus desafios cotidianos. Nós temos desafios cotidianos. Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Por isso não podemos ficar preocupados, ansiosos com o dia de amanhã, né? Porque todos os dias nós temos dificuldades, temos ventos contrários que vêm para tentar nos impedir de passar para outra margem, para o outro lado. Então, qual é o primeiro ponto, a primeira lição que a gente aprende aqui? Que nós precisamos nos esforçar para chegar do outro lado. Jesus havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães, o que nós vimos ontem, né? Foi esse milagre. E ao sentir desejo de orar, ele pediu aos discípulos que subissem seus barcos e passassem adiante para o outro lado, a cidade de Betsaida, né? Eles não contavam
Jesus não contava, e nem os discípulos, que com o vento forte, apesar de Jesus saber todas as coisas, mas ele naquela hora não levou em consideração que poderia haver um vento forte, né? E que pudesse impedir os discípulos de cumprir a sua missão, que era ir para o outro lado. Em algumas ocasiões da vida, nós sentimos que a experiência dos discípulos, de alguma forma, se identifica com a nossa, se identifica com a nossa vida e parece comum a nós, né? A adversidade, ela levanta contra nós todos os dias. Basta estar vivo para enfrentar dificuldades, né? Só quem já morreu em Cristo, que já descansou das suas obras, que partiu para a eternidade, é que não tem problemas mais, né? Então, eles estavam com dificuldade de remar. Digamos que eles estivessem remando contra a maré, né? Mas mesmo assim eles não desistiram da luta, não desistiram de remar. Por quê? Porque eles sabiam que tinha uma recompensa. Quando a gente obedece à palavra de Jesus, nós sempre teremos uma recompensa, né? Então, eles, mesmo com dificuldades, eles se esforçaram, continuaram remando, e vamos ver o que acontece logo depois quando Jesus se encontra com ele, né? Que foi a ajuda sobrenatural que eles receberam ao se encontrarem com Jesus, né? Irmãos, é maravilhoso perceber como Jesus honrou o esforço daqueles discípulos e como ele honra também o nosso esforço. Eu tenho falado aqui ao longo dessas palavras, dessas meditações, que Jesus gosta de ver nós em ação. A fé, ela não é uma fé parada, mecânica. A fé, ela é dinâmica. A própria palavra de Deus diz que fé sem obras é morta. Então, se eu tenho fé, eu ajo em direção àquilo que eu creio, não é mesmo? Então, os discípulos aqui remando com dificuldade, ventos contrários, né, que para nós representa lutas, dificuldades, mas eles não desistiram. E você não pode desistir de lutar, nem eu. Nós não somos daqueles que desistem, daqueles que recuam, que retrocedem, ou que se desesperam, né? Por quê? Porque assim como os discípulos contaram com a ajuda sobrenatural de Jesus, nós também contamos com a ajuda sobrenatural dele, né? O texto bíblico diz que ele viu eles fatigados a remar, e então levantou-se para ajudá-los a passar para o outro lado. A providência divina entra em cena na hora que ele vê nosso esforço em obedecer um comando dele, uma palavra. Ele ordenou aos discípulos: passem para o outro lado. Será que Jesus sabia que eles estavam cansados e que tinham dificuldades, que os ventos não estavam favoráveis? Jesus sabia, mas Jesus queria ver a atitude deles, a atitude de obediência. E nesse momento, quando Jesus viu o desespero deles de seguir remando, né, Jesus entra em cena. E Jesus sempre entra em cena quando vê um ato de obediência da nossa parte, obediência à sua palavra. E foi ao encontro deles. E olha como ele foi ao encontro dos discípulos. Ele foi ao encontro dos discípulos de uma forma sobrenatural, andando por sobre as águas. Andando sobre as águas. E todas as vezes, queridos, que nós estivermos dentro dos princípios de obediência à palavra de Jesus, né? O sobrenatural estará à nossa disposição. O sobrenatural virá ao nosso encontro. E Jesus veio ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Que milagre tremendo e glorioso, não é mesmo? Jesus se levantou e veio ajudar os discípulos a passar para o outro lado. Mas ele não isentou eles de fazer a parte deles. Lembra que nós estamos batendo nessa tecla? O dar é de Deus, o possuir é nosso. Sempre Jesus diz: olha, eu faço o impossível, mas você vai fazer o possível. Era possível remar mesmo com ventos contrários? Era. Estava difícil? Estava. Mas Jesus quer ver a nossa obediência. E na hora que a gente não está mais dando conta, é a hora que o milagre entra em cena. E Jesus entrou em cena, né? Se levantou para ajudá-los, né?
E se for necessário o sobrenatural entrar em operação em sua vida, na minha vida, ele vai entrar. Porque Jesus não falha, ele é o mesmo ontem, hoje será eternamente. E ele vai nos ajudar a chegar do outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é uma situação diferente dessa que nós estamos vivendo. O outro lado sempre tem algo bom que nos aguarda, que nos espera, né? E Jesus está nos esperando para operar o milagre, para fazer o vento se acalmar. Bem-vindo, Orleide. Deus te abençoe, minha amada. Então, meus queridos, se for necessário, natural, o sobrenatural vai entrar em operação. Nós vivemos no mundo natural, mas Deus, ele vive no mundo do sobrenatural. Ele próprio, ele é o sobrenatural em pessoa, não é mesmo? Então, o primeiro ponto, nós precisamos nos esforçar para passar para o outro lado em obediência a um comando de Jesus. Segundo ponto, nós contamos com a ajuda do sobrenatural. Nós não vamos dar conta de enfrentar os desafios da vida sozinho. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Então, quando você perceber que mesmo se esforçando a coisa está difícil, clame pelo socorro. Às vezes não necessita nem de clamar, ele já intervém, ele já entra em cena, porque ele vê nossas dificuldades. Mas é bom clamar, porque quando eu clamo, como eu tenho dito, o mundo sobrenatural ele é ativado, não é mesmo? Então, contamos com a ajuda do sobrenatural, sim, a ajuda do alto. É do alto que vem o nosso socorro. Então, o terceiro passo é passar para o outro lado. Agora eu não vou mais passar sozinho, eu vou passar para o outro lado com Jesus. Vou passar para o outro lado com ele. O mestre entendia que os discípulos precisavam de ajuda, não apenas para chegar em Betsaida, mas principalmente para passar para o outro lado do entendimento espiritual. Lembra que eu falei aqui na leitura, no início, eles não entenderam o milagre dos pães. Se não entenderam o primeiro milagre, vai ter dificuldade de entender o segundo, não é mesmo? Então, recente, por isso que eu fiz questão de trazer essa palavra hoje, porque uma complementa a outra. A de hoje complementa a de ontem. Então, eles não tinham entendido o primeiro milagre. Observe que quando Jesus os viu dentro do barco, eles estavam atônitos, ficaram apavorados. Quando viram Jesus por cima das águas, acharam que era um fantasma. E quantas vezes a gente estranha a presença do Senhor, amados, porque a gente é humano, porque a gente é falho, porque a gente não desenvolve uma comunhão íntima com Ele de um modo perseverante todos os dias, e às vezes estranhamos a presença de Jesus, como os discípulos, estranharam. A razão se devia ao fato deles ainda não terem compreendido o milagre dos pães. Por isso eles estranharam. Não conheciam o Deus de milagres ainda, mesmo andando com eles. Mas talvez não tenha desenvolvido ainda essa intimidade espiritual. Então Jesus também tem lições espirituais a nos ensinar, Glória a Deus pela sua vida, Gildete, Neuza. Bem-vindas. A presença de cada um de vocês é importantíssima, para que nós possamos interagir, nessa palavra, porque eu sei que eu falo de cá, vocês estão orando daí, estão nos cobrindo, com as suas orações. Então, se não entendemos o primeiro milagre, como entenderemos o segundo? Lembra que ontem eu falei que às vezes o milagre acontece de forma gradativa, processual, Já vimos por 3 vezes nessas falas nossas, nessas ministrações, que nem sempre o milagre é instantâneo. Às vezes ele é progressivo, por isso a perseverança, amados. Por isso nós temos que buscar hoje, amanhã, depois de amanhã, e nos esforçando até chegarmos do outro lado. Do outro lado tem uma bênção muito grande que nos aguarda, A nossa morada eterna. E nós não podemos parar diante dos obstáculos dessa vida. Nós não podemos estar aqui distraídos, nem desanimados, porque aqui é um conto ligeiro, aqui é passageiro, aqui é tudo muito rápido, amados. A vida é um conto ligeiro, como diz Tiago.
né? É como um sopro que a gente agora está respirando, daqui a pouco não estamos mais. Quantos dos nossos queridos já se foram? Ultimamente, quantas mortes, quantos choques a gente tem tido de pessoas que estavam bem, saudáveis, de repente já se foram, né? Então, assim como os discípulos se encontravam com dificuldades quanto às questões espirituais, às vezes nós também temos dificuldade de compreender os milagres. Mas não precisa compreender, basta crer. Mesmo sem entender o milagre, esforce para chegar do outro lado. Do outro lado tem bênção que nos aguarda. Então, Jesus sabia que precisava de ajudá-los, de levá-los a chegar ao outro lado. Né? Não apenas a um lugar geográfico, no caso era Betsaida, a um lugar físico, né? Mas a um novo patamar de entendimento das coisas espirituais. Imagine se Jesus aparece em sua vida em um dado momento e você pensa que é um fantasma. Nós não podemos estranhar a presença do Senhor Jesus. Ela para nós deve ser familiar. E isso é com o convívio, é com o relacionamento, é com o desenvolvimento da nossa amizade. Jesus disse que não nos chama mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas ele nos chama de amigos. E o amigo conta segredos. Tem um versículo lá no Salmos que diz assim: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Né? Então o que é que nós precisamos? Dar passos firmes rumo ao crescimento espiritual. Passos firmes, nada de vacilo, não é tempo de vacilar. Quem vacilar hoje vai cair no enredo do inimigo, vai cair no laço, vai cair na apostasia. Então primeiro, eu creio em Deus, arrependendo dos meus pecados, batizo-me nas águas, eu passei por esse processo, né? Em prova de obediência à palavra. Jesus diz que quem crê e for batizado será salvo. Então, são os processos de Deus nas nossas vidas. Não basta ter uma religião, não basta mudar de lei, né? Como alguém diz, mudei de lei, estou agora na lei dos crentes. Não, a lei de Deus é a mesma, é a mesma. Os 10 mandamentos é um código de ética moral que vai durar por toda a eternidade. Jesus não veio desfazer essa lei, né? Então, mudar para o outro lado é mudança de natureza, é esforçar para vencer, é perseverar em oração. Passar para o outro lado demanda esforço da nossa parte. É o que muita gente não quer, se esforçar, se acomodou dentro de casa, né? A pandemia trouxe algo bom, como eu falei ontem, de nos fazer mais misericordiosos, sentir mais a necessidade de ajudar o outro, mas também trouxe muito comodismo. As pessoas hoje têm dificuldades até de sair para ir a um templo, para buscar a Deus, se conformam apenas com cultos online. É bom, mas a comunhão entre nós, a presença física uns dos outros ali para adorar Jesus, essa é importantíssima também, né? Então, cada passo de obediência que eu dou, Jesus vê e se alegra e vem ao nosso encontro. Mas quando eu começo a desobedecer, que paro, Deus também para de agir em nosso favor. Então, meus amados, nós precisamos prosseguir de fé em fé, recebendo novas revelações e novos direcionamentos. Os discípulos não entenderam o milagre da multiplicação dos pães e não estavam entendendo o milagre de Jesus andando sobre as águas. E veio ao encontro deles para ajudá-los a atravessar para o outro lado, né? Então, na medida que eu vou compreendendo o mover de Deus, o mover do Espírito em minha vida, eu vou tendo entendimento do que Deus está fazendo em mim e do que Ele fará através de mim. Então nós vamos nessa manhã pedir a Jesus que não nos deixe desanimar, né? Mesmo que eu perceba ventos contrários, mesmo que eu perceba que as coisas estão muito difíceis. Ontem eu falei de tirar o foco dos problemas e colocar o foco na solução. E hoje eu continuo dizendo a mesma coisa, né? Se o que você quer está dentro
do que Deus quer para a sua vida, certamente a provisão sobrenatural virá. Virá porque Deus vai vir ao seu encontro, como Jesus veio ao encontro dos discípulos. O Senhor ama vir ao nosso encontro. O Senhor ama nos auxiliar. O Senhor ama nos ajudar a vencer as nossas lutas. Ele está conosco, diz a palavra, como o poderoso guerreiro. Lembre-se sempre que é importante que eu me esforce até atingir as metas que Jesus estabeleceu para mim e para a sua vida, né? Muitas vezes a gente está preocupado em cumprir metas apenas voltados para essa vida, né? Quanto aos estudos, a faculdade, a profissão, casamento, casa própria e coisas afins. Há pessoas que buscam a Deus só pelas coisas que possa receber dele materialmente falando. Mas nós temos que nos aproximar de Deus com confiança, primeiramente, para desenvolver um relacionamento de amor com Ele. Estar com Ele porque a presença dEle é agradável. Estar com Ele porque sem Ele eu não posso fazer nada. Nem atravessar para o outro lado. Enfrentar dificuldade nenhuma sem Ele. É impossível. A alma humana não resiste a sofrimento sozinho, irmãos. É por isso que muitos tiram as suas vidas. Nós precisamos subir degraus de fé em fé, diz a palavra, até alcançarmos a maturidade que Deus tem para nós, a maturidade de filhos amados, de filhos que têm uma identidade, que têm um destino, que sabe quem é, o que está fazendo aqui e para onde vai. É isso que Jesus quer de nós, passar para o outro lado é isso, é crescer de um degrau de glória a outro, de fé em fé e de vitória em vitória, e nós não podemos desistir. Desistir jamais, avançar sempre, recuar jamais. Nós não somos dos que recuam, mas dos que avançam para a conservação da alma, para o crescimento espiritual, até alcançarmos a maturidade. E quando eu alcanço a maturidade, eu agora não sou mais um bebê na fé, eu não sou mais um filhinho, um jovenzinho lutando só as minhas próprias lutas. Mas agora na maturidade eu já posso ajudar alguém a chegar do outro lado, como Jesus ajudou os discípulos. Eu posso ser um instrumento de Jesus para ajudar as pessoas a atravessar as tempestades, os ventos contrários, né? E assim tirá-los do desânimo, tirá-los do estágio de letargia espiritual. Há pessoas que não têm nem força para buscar a Jesus. Estão tão presos nas circunstâncias, tão enredados nos problemas, que eles não conseguem sozinhos sair para o outro lado. Aí onde entra em cena Jesus em você, Jesus em mim, vai ajudar essas pessoas a irem para o outro lado, né? Você vai ajudar a essas pessoas crerem em Deus, a despeito das adversidades. Amém? Vamos orar, vamos trazer diante do Senhor os nossos desafios, nossas lutas. Eu não sei quais são as suas lutas, qual é o sobrenatural que você precisa que Jesus opere na sua vida ou na vida da sua família, mas que tem. Nós sempre temos algo que Jesus quer mudar, quer transformar, quer libertar, quer curar, né? Então, Ele está te dizendo nessa manhã, coragem, não tema, sou eu não sou um fantasma, como os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma ao vê-lo sobre as águas. Sou eu, não tenham medo. Como é bom, amados, a gente ouvir do Senhor essa palavra. Não tenham medo, eu estou com vocês. Oh, querido, segure nessa palavra. Jesus é fiel, aleluia. Não tenham medo, Ele sobe no barco conosco. E Ele vai para o outro lado conosco. Seu barco não vai afundar. Porque Jesus entrou nele na hora que Ele viu que você não estava dando conta de remar sozinho. Ele entrou no barco e disse, eu vou com você, porque você é meu filho amado. E eu quero te ver de vitória em vitória, de fé em fé, quero te ver feliz. Então, qual foi a lição? Resumindo, recapitulando, qual foi a lição que nós tiramos de Marcos, capítulo 6, verso 45 a 52, esforce-se para chegar do outro lado. Esforce-se por obedecer a palavra de Jesus. Ele ordenou que os discípulos passassem
E mesmo com os ventos contrários, eles foram. Chegou um momento que eles não estavam dando conta. O sobrenatural entrou em cena. O sobrenatural entra em cena no momento quando nós, humanamente falando, não conseguimos. Aí Jesus veio sobre as águas. Eles a princípio acharam que era um fantasma, mas quando Jesus entrou no barco, eles reconheceram que era o mestre. E Jesus foi para o outro lado com eles, passou para o outro lado, que é o terceiro passo da nossa lição, né? Então, vamos subir de um degrau a outro degrau. Eles estranharam o milagre dos pães, não entenderam o milagre de Jesus andando sobre as águas. Mas nessa manhã, nós estamos recebendo mais luz na palavra. Amém? Estamos recebendo o ensino, né? De como tomar posse do milagre, de como tomar posse da bênção. O maior interessado em nos abençoar é aquele que deu a vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida para Ele e por Ele, se preciso for. Amém? Vamos orar. Traga sua causa diante de Deus. Alguém aí com um pedido de oração? Nós vamos orar por Paulo Júnior, continuamos orando por este jovem médico, pela vida da Érica, pela vida da Almerinda, que Zélia fez esse pedido. Estou sentindo falta da Zélia aqui hoje. Nós vamos orar pela vida do Satu, né? Rose pediu oração também. Quem é, Rose, aquele jovem que você pediu oração? Eu me esqueci o nome dele aí em Portugal. Nós vamos orar por ele, que está com câncer, né? Se você puder escrever aí o nome dele, eu agradeço, porque eu me esqueci o nome dele. Não anotei aqui, tem outros nomes anotados. E nós vamos apresentar essas vidas diante do nosso Deus. Amém? Orleide, Gildete, Neuza, Edneia, Rose, Adriana, Maria do Socorro, Sônia. Não sei se todas estão aí, mas pelo menos entraram, né? Talvez deram uma saidinha, mas é bom que não saia, amados, que não corte o raciocínio na palavra, porque isso é passar para o outro lado, é ouvir a palavra de Deus e guardar no coração e avançar a maiores bênçãos, maiores desafios, porque é um desafio atrás do outro. Se eu não vencer um pequeno desafio, como eu vou vencer os maiores, não é mesmo? Então nós precisamos de marchar ou remar, mesmo com os ventos contrários. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela tua palavra, agradecer porque os ventos contrários não vão nos afundar, porque Jesus vai vir ao nosso encontro no sobrenatural. O sobrenatural entrará em cena quando eu não der mais conta. E o Senhor vai fazer a obra na vida de cada um daqueles que obedecerem aos teus comandos. E nós estamos andando, nós não vamos ficar parados, Senhor, nem vamos desesperar, porque a esperança nunca morre. A esperança nossa é o Senhor. E o Senhor já nos deu a vitória quando morreu naquela cruz. Nós queremos trazer diante de Ti a vida do Paulo Júnior. Não temos ainda notícia do seu estado, mas estamos crendo que o Senhor está trabalhando na vida dele. Na vida da nossa irmã Érica, Senhor, em Juazeiro. Toca nela, Pai, no seu corpo, que uma gota do sangue de Jesus caia na enfermidade e, como uma bomba atômica, extermine o mal. E no nome de Jesus ela seja sarada. Também Almerinda, meu Deus, essa vida que vive tão sozinha, carecendo de Tu, Jesus, de Tu entrar em operação com os Teus milagres, Senhor. Tu és Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é uma viúva que carece do Teu socorro. Também temos a vida do Satu, Senhor, que está ali no HO internado com Covid-19. Que o poder do Teu sangue, meu Senhor, entre em operação e põe os rins dele em funcionamento. Em nome de Jesus, Pai, oramos agradecidos, Pai, pelas pessoas que estão sendo tocadas pela Tua mão, que está nos assistindo, que está nos ouvindo, Jesus. A oração da fé salvará o doente, diz a Tua palavra. E se tiverem cometido os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Em o nome de Jesus, que nesta hora, Pai, as pessoas recebam o toque miraculoso da Tua mão, Jesus. Que recebam agora a cura, a libertação,
a força para continuar, que não desista da caminhada, porque nós vamos chegar do outro lado e a vitória está nos aguardando. A vitória da vida eterna, a vitória da cura definitiva. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede todo o entendimento. E o sobrenatural seja constante em sua vida, na medida das necessidades. Graças te damos por mais esse momento de oração com os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus. Obrigada por nos assistir, por ouvir a palavra de Deus. A bênção é para a sua vida, né? O benefício é para aquele que ouve. Para aquele que ouve e pratica a palavra. Foi debaixo de um comando de Jesus que os discípulos receberam o milagre, porque obedeceram o passe para o outro lado. E o Senhor está te dizendo, não pare, avance, porque no meio do caminho eu entrarei em cena e o milagre será desatado sobre a sua vida e sobre a sua família. Um abraço e até amanhã às 8 horas. Deus nos abençoe. Shalom, shalom.